Eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha. Salmos capítulo 18, versículo 1. O convite aqui à frente, Jabes, que está trazendo a mensagem bíblica mais uma. Bom dia, irmãos, graças a Deus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia, Marcos 12, de 41 a 44. Estava torcendo para você atrasar aí para dar 11h30 e não dá para eu pregar, mas é o jeito. Marcos 12, 41 a 44. Pronto? Pronto. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Viu, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Novamente, versículo 44. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, obrigado por este dia, obrigado por estar aqui. Obrigado, Deus, por ter nos despertado, por colocar em nós a consciência do Senhor. E obrigado por isso que eu estou aqui. Você sabe que eu não sou digno, não tenho condições de capacidade de estar aqui, mas o Senhor me chamou. Por isso eu te peço que me use, Deus, para trazer aquilo que o Senhor quer que eu ouça. Ajuda, Deus, para que venhamos entender a tua palavra, ouvir e praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Juventude, onde está o teu tesouro? Essa pergunta não deveria e não deve ser feita apenas para a juventude, mas para todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Onde está o seu tesouro? Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Igreja, você sabe onde está o seu coração? Obviamente você vai dizer, está do lado esquerdo do peito. Não, não é nesse sentido que eu estou falando. Mas você sabe onde está o seu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, é também estará o seu coração. Por muito tempo, na Idade Moderna, época das grandes navegações da expansão marítima, se falou muito em tesouro. E ecoou-se lendas de que haviam tesouros enterrados em ilhas. E muitos piratas, muitos navegadores, percorreram e desbravaram os oceanos atrás desses tesouros. Alguns, reza a lenda, de que acharam, outros morreram tentando. O fato é que, quando se fala em tesouro, logo vem à nossa mente pedras preciosas, ouro, dinheiro, bens. Contudo, tesouro pode tomar outro sentido. Eu posso usar tesouro no sentido conotativo. Eu posso dizer, por exemplo, que Ana Paula é o meu tesouro. Posso dizer isso? Ela está aí, ela saiu. Aí... tá ali. Sendo assim, a ideia de tesouro não é moderna. Precede antes mesmo a idade moderna. Vem desde a época de Jesus, ou até antes de Jesus. Desde que o mundo foi criado, já se havia tesouros espalhados sobre a terra. Mas nesse texto específico que a gente leu, Jesus também vem tratar sobre essa questão de tesouro. Observe que Jesus estava no templo, provavelmente do lado de fora, ou no pátio, tipo aqui as laterais, porque no templo havia vários gasofilácios, várias caixas, vários locais onde eram depositadas as ofertas. E cada caixa correspondia a uma oferta determinada. Essa caixa é para a oferta de mantimento.
méritos, essa caixa é para as ofertas de tributo. E a caixa que as mulheres depositavam as suas ofertas ficava do lado de fora do templo, ficava no pátio. E Jesus estava provavelmente do lado de fora, observando toda a movimentação do templo, observando as pessoas que passavam e depositavam as suas ofertas. Duas coisas chamam a atenção de Jesus e devem chamar a nossa atenção: os ricos, que depositavam muito dinheiro, e, em especial, esse cenário da viúva pobre, que depositaria apenas 2 moedas. Se pudéssemos comparar hoje, seria R$2, enquanto muitos aqui depositaram R$100. Ora, o que são 2 moedas em um montante infinitamente maior de riquezas? Nada. Para nós, nada. Contudo, nesse cenário temos 2 tipos de pessoas. Além de ricas e pobres, temos de um lado o orgulho, a altivez, a ganância, a prepotência, a abundância, a glória. Do outro, nós temos a pobreza, nós temos a humildade, a vergonha, nós temos o desejo, nós temos a real intenção, a vontade, a preocupação. A gente tem, embora pobre, mas a gente tem tudo. Igreja, de que lado você está? De que lado você está? Ricos, porém pobres, abundantes, porém escassos. Ricos, porém pobres, abundantes, porém escassos. O valor de uma oferta não é determinada pelo seu valor monetário, mas pela sua qualidade. Não é determinada pela quantidade, mas pela qualidade. Muitos estão aparecendo a Deus sem ter frutos a apresentar. Como você está aparecendo diante de Deus? Como estão as suas mãos quando você se apresenta a Deus? Muitos estão oferecendo a Deus frutos como os de Caim, fora do padrão, e ainda querem que Deus aceite o seu sacrifício. Estão cheios de espiritualidades. Estamos cheios de espiritualidades, mas vazios de espírito. Estamos ricos de discursos, mas pobres de atitudes. Estamos indo a Deus e buscando a Deus pelos motivos errados. Oferecemos a Deus aquilo que nos sobra e não a nossa primazia, que é o que Deus pede de nós. Mateus 6,33 é um versículo que eu gosto muito. Jesus diz: antes buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Perceba que o que é que Deus pede de nós? Uma coisa bem simples: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só isso que Deus pede de nós. Mas nós conseguimos ser tão ruins e miseráveis ao ponto de distorcer tudo, onde oferecemos a Deus apenas aquilo que nos sobra. Estamos oferecendo a Deus o nosso tudo, mas que apenas achamos que é tudo, quando para Deus não significa nada. Por quê? Porque o nosso tudo acaba sendo a sobra do nosso tempo, a sobra do nosso interesse, a sobra da nossa vontade. Estamos entregando a Deus a sobra da nossa vida. Então, onde está o seu tesouro? Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui de prioridades, catalogasse as 10 prioridades da nossa vida, certamente eu ouso dizer que todos colocariam que Deus estaria em primeiro lugar na nossa vida. Mas, se nessa mesma lista eu pedisse para você dispor quantas horas você passa com cada item desse, Deus receberia a menor quantidade de tempo. Então, em que lugar Deus está efetivamente na sua vida? O que é que você está entregando efetivamente a Deus? Falar é muito fácil. Estamos ricos de discurso, como eu já disse, mas vazios de atitude. Vazios de atitude. Não adianta nada você pregar, você orar, você cantar. Não adianta nada você ler a Bíblia. Não adianta nada você apertar a mão do seu irmão. Não adianta nada você falar: Jesus te ama, se você não tem a atitude de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e buscá-lo. Tudo depende da atitude, porque se eu quero, eu já tenho 50% do feito. O resto é só o material,
os meios para conseguir realizar esse desejo meu. A palavra de Deus diz, em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Assim como Jesus esteve olhando as pessoas depositarem as suas ofertas, Deus também contempla a cada um de nós diariamente, constantemente, vez após vez. Deus está observando qual é a real intenção do seu coração. Deus está observando qual é o seu desejo. Deus está observando todas as suas atitudes. Mas negligenciamos isso. A gente parece que a cada dia que passa, a gente perde a percepção da observância que Deus tem para conosco, em que continuamos colocando Deus não como prioridade. Dizemos que amamos a Deus, mas não nos preocupamos com Deus. Dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas o quanto você conhece da Bíblia? Se pedir para recitar um versículo, você só sabe o Salmo 23 primeiro, porque é um versículo que desde criança você ouve e passa nos carros, etc. Como é que o manual da sua vida, você nunca leu de frente a fundo, de fundo a frente? O manual que você diz reger a sua vida, que você diz que é a sua única regra de fé e prática, mas quando pede para você citar um versículo, você só sabe o Salmo 23 primeiro, não porque você leu, mas porque a sua professora de EBD falou. Então, onde está o nosso coração? Onde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Juventude, igreja, onde está o teu tesouro? Em que lugar Deus está ocupando a sua vida? Perceba que todas as músicas que a gente cantou hoje, indiretamente trataram sobre Deus ser o nosso tesouro. E a música do tema de missões, desse mês da juventude, traz explicitamente: Tu és, Senhor, o meu tesouro. Contudo, a gente cantou: Eu te busco, eu te procuro, ó Deus. A gente cantou: Bom estarmos aqui, louvando a Deus. E a gente também cantou: Venho minha vida oferecer como oferta de amor, para te adorar, foi que eu nasci. E a gente cantou: Deus é o meu refúgio. Ou seja, se a gente canta tudo isso, é porque a gente tem a mínima ideia de que Deus seja algo precioso, valioso e importante. Mas no que é que isso está repercutindo e tendo efetivação na minha vida e na sua vida? A gente canta que Deus é o meu refúgio, mas será que eu estou acreditando em Deus da mesma forma? Será que eu estou acreditando em Deus da forma que eu deveria acreditar? Da forma que eu deveria acreditar? Como eu já disse, Mateus 6,33 diz: Antes buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Principalmente na juventude, a gente negligencia muito isso. Por quê? Porque os meus estudos, o meu trabalho, minha vida profissional acaba sendo mais importante do que buscar a Deus em primeiro lugar. Eu não acredito que todas as coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque nós somos imediatistas, a gente quer tudo agora. Eu quero ter a certeza de que amanhã eu terei as 3 refeições. Eu quero ter a certeza de que no final do mês eu terei dinheiro para pagar as contas. Sendo assim, eu não posso buscar o reino de Deus em primeiro lugar se eu não consigo ver todas essas providências manifestadas agora. Quando na verdade não temos a certeza se contemplaremos nem o amanhã, mas queremos ter a certeza de no fim do mês, no mês que vem, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, eu já quero materializar o futuro. E assim a gente acaba deixando Deus para segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, menos em primeiro lugar. A gente coloca Deus em qualquer lugar, menos em primeiro, porque mais importa a minha vida profissional, mais importa os meus estudos. E nada vai adiantar. O que eu falar aqui não vai adiantar. O que o pastor fala não vai adiantar. O que você ouve não vai adiantar. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, se nada disso se manifestar em atitude. Primeiro é preciso que você queira colocar Deus em primeiro lugar, porque se você não quiser que Deus seja o seu tesouro, Ele não será, e todas as coisas serão tesouro na sua vida, menos Deus. Se você não quiser que Deus seja o seu tesouro, Ele não será o seu tesouro, porque você não vai buscar Deus em primeiro lugar na sua vida.
Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se você palpirar a Bíblia, você vai ver que em diversos versículos, em diversos textos, é nos chamado a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Colossenses 3:2 é só mais um texto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas nós, novamente, temos o terrível hábito de buscar as coisas que são da terra. Esquecemos que estamos na terra apenas de passagem. Estamos trilhando o caminho que nos conduz a Deus. Inclusive, na lição dos jovens hoje, se tratou sobre isso, salvação e predestinação. E no processo de santificação, é a estrada que trilhamos em direção à glorificação. Em direção à glorificação. Só que a gente acaba se apegando a essa estrada e queremos construir nossos castelos de ilusões. Nós construímos nossos castelos de ilusões nessa estrada, quando deveríamos buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima. Quando Colossenses fala de buscar as coisas que são de cima, ele está falando de viver em espírito, ele está falando de orar sem cessar, ele está falando de ser santos, porque eu, Senhor, sou santo. Ele está falando de pensar 25 horas por dia em Deus. Não significa dizer que você não vai viver aqui na terra, mas vai viver da forma que Jesus, na oração de João 17, Jesus fala: Pai, não peço que os livre do mundo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Engraçado é que a gente ouve isso, a gente lê isso, mas a gente não pratica isso. Então, onde é que está o meu coração? Onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu tesouro? Buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, é um antídoto para o materialista. Por quê? Porque eu vivo como Salomão. Senhor, eu não te peço nem a riqueza e nem a pobreza, apenas o suficiente. Contudo, a nossa ganância faz com que a gente corra e atropele tudo em busca das coisas que são terrenas. E a Bíblia, no nosso mundo, parece ser só mais um livro. Só mais um livro. O versículo seguinte, em Colossenses 3:4, ele vem dizer que nós estamos mortos. E como mortos, e como morto não tem vontade, nós não deveríamos expressar vontade nenhuma sobre este mundo, ou para com este mundo. Vontade de estar aqui, vontade no sentido de estar aqui, de pertencer aqui. Por quê? Porque nós estamos mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Para Deus. Mas, perceba que é sempre mais, por quê? Porque a gente inverte os papéis. E é uma loucura. Se nós estamos mortos para o mundo e vivos para Deus, vivemos como se estivéssemos mortos para Deus e vivos para o mundo. Porque mais me interessa uma vida profissional bem-sucedida, o intelecto acima da média e recursos financeiros ao meu ponto de vista satisfatório, e aí é de cada um, do que pensar nas coisas que são de cima. E assim acabamos recaindo no que Isaías 59:2 diz: nos afastamos de Deus. Eis que os olhos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possam salvar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a gente peca vez após vez, voltamos a cometer os mesmos pecados, caímos nos mesmos erros e colocamos Deus sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugar. Máxima já dita pelo pastor e acredito que internalizada por todos: se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não estará em local nenhum. E se Deus não for o primeiro lugar em sua vida, há uma tendência muito maior de que você se afaste de Deus. Juventude e igreja, quanto mais a gente chega perto de Deus,
mais a gente se conhece. Quanto mais você pensar que não precisa de Deus, aí é que você precisa de Deus. Quanto mais você pensar que consegue fazer as coisas sozinhos, cuidado, porque sua derrota, seu fracasso está iminente, está na porta. Está na porta. Quanto mais você oferecer a Deus o que lhe sobra, Deus te abençoará também com o que sobra. Mais de Deus e menos eu. Cantar, pregar, evangelizar, ofertar, nada disso vai adiantar se Deus não for o seu tesouro. Você pode pensar que vir à igreja, ofertar, fazer missões, evangelizar, é o suficiente. Para que eu vou orar se Deus já sabe aquilo que eu vou pedir? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Isaías diz que os nossos atos de justiça para Deus são como trapos da imundícia. Então, por mais que você faça, ainda será pouco para Deus. Por mais que você faça, ainda será pouco para Deus. Imagine se passar pela sua cabeça a ideia de que o que você faz é suficiente. Imagine se você fizesse todos os dias a obra de Deus, ainda seria nada para Deus. Imagine se passar pela sua cabeça que vir para a igreja domingo de manhã e domingo à noite é suficiente. Somos os mais miseráveis e inúteis servos, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Não passa da sua obrigação colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e tornar Deus o seu tesouro. Não passa da sua obrigação. O problema é que nós achamos que isso é mérito nosso. Ah, Senhor, eu te busquei em primeiro lugar. Não faz mais do que a sua obrigação. Não faz mais do que a sua obrigação. Mas achamos que é mérito nosso buscar a Deus, ler a Bíblia. Achamos que conhecer outro versículo que não seja Salmo 23 primeiro é status, é missão de seminarista. Conhecer a Bíblia toda é missão de pastor conhecer a Bíblia toda. Não! A Bíblia não foi escrita para ser seminarista e pastores. A Bíblia foi escrita para todos aqueles que querem viver uma vida ao lado de Deus e que querem viver o processo de santificação. A Bíblia foi escrita para todos aqueles que colocam e querem colocar a Deus como tesouro da sua vida. O problema é que a gente diz que quer, mas não quer. O problema é que diz que quer, mas não quer. Lembra da lista? Deus é o primeiro lugar na minha vida. E quanto tempo eu passo com Deus? Se fosse fazer uma comparação, quanto tempo eu passo no WhatsApp e quanto tempo eu passo falando com Deus, quem ganharia? Se fosse fazer uma comparação, quanto tempo eu passo na frente da televisão ou do computador e quanto tempo eu passo lendo a Bíblia, quem ganharia? Então Deus é o seu tesouro? Deus é o meu tesouro? Estamos ricos de discursos, mas pobres de atitude. Segundo ponto, pobres, porém ricos. Na verdade é o outro lado que Jesus viu. O primeiro, ricos, porém pobres. O segundo, pobres, porém ricos, vazios, mas cheios. A viúva pobre ofereceu apenas duas moedas. O que são duas moedas diante de toda aquela sobra que os ricos estavam oferecendo? Enquanto os ricos depositavam a sobra, a viúva depositou o seu sustento. A viúva depositou o seu sustento. Isso demonstra uma atitude que nós estamos perdendo. Atitude de fé, atitude de confiar. Por quê? Ela poderia muito bem ter dado a desculpa: não vou depositar essas duas moedas. Por quê? Porque é a única coisa que eu tenho. É a única coisa que ela tinha. O texto fala que viúva pobre, nem em uma sociedade judaica, não era nem considerada cidadão. Pelo fato de ser mulher, depois pelo fato de ser viúva, e terceiro pelo fato de ser pobre, ela devia se matar logo. Mas ela tinha duas moedas apenas. Ela poderia muito bem não ter entregado essas moedas. Por quê? Porque era a única coisa que ela tinha. Mas ela preferiu confiar em Deus. Ela preferiu acreditar que, entregando seu sustento, o maior sustento dela estaria com aquele que é provedor, que é Deus. O sustento dela não estava pautado nas moedas, mas estava pautado naquele que é dono de toda a prata e ouro. Ela sabia que o tesouro dela não consistia em duas moedas.
que as alfaces, mas a riqueza dela estava em Jesus. Onde está a sua riqueza? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? O problema das igrejas hoje, como eu já disse, é falta de atitude. Esperamos grandes coisas de Deus, mas fazemos poucas coisas para Deus. Queremos o extravagante, queremos as coisas grandes, queremos que o mar se abra, quando não conseguimos contemplar nem o nosso pão de cada dia. Se vamos almoçar, tomar café ou jantar, somos incapazes, às vezes, de apenas fechar os olhos e falar: Deus, obrigado por este alimento. Só isso. Se não nos contentamos com o pão de cada dia, como é que a gente quer que Deus abra o mar para a gente passar? Se você não consegue perceber a mão de Deus em pequenas coisas, se você não acredita que Deus vai suprir, que Deus vai curar, que Deus vai restaurar, como é que Deus vai ser o seu tesouro? Como é que você vai depositar em Deus o seu sustento? Não vai, não tem como. Não tem como. A atitude dessa viúva foi uma atitude de fé, foi uma atitude de amor, foi uma atitude de confiança. O problema é que a gente confia na ciência, confia na tecnologia, confia no conhecimento, menos em Deus. Menos em Deus. A gente ora desacreditando. Ora desacreditando. Lembra daquela parábola em que em uma cidade havia muito tempo sem chuva, e aí a igreja se reuniu e falou: vamos ao monte orar, pedir a Deus por chuva. Beleza. No outro dia todo mundo subiu ao monte para orar e pedir a Deus por chuva. Só uma criança levou um guarda-chuva. Todo mundo arrepiou dele e falou: oxe, tá doido, menino? Já tem muito tempo aqui sem chover, se traz um guarda-chuva. Aí ele fala: e vocês vieram para cá fazer o quê? Diante da igreja toda, apenas uma criança teve uma real atitude de fé. Oramos desacreditando daquilo que Deus pode fazer e manifestar na nossa vida. O problema é esse. Dizemos que oramos, dizemos que confiamos, dizemos que amamos a Deus, mas efetivamente não colocamos isso em prática, porque a gente acha que é muito difícil. Mas Salomão disse que Deus, em Eclesiastes, que Deus criou as coisas simples, mas o homem buscou muitas invenções. A gente costuma complicar tudo aquilo que Deus simplifica. E aí vem com desculpinha dizendo que está difícil, dizendo que não dá para fazer, porque é difícil. Não é difícil, é simples. Buscar a primeira reino de Deus é a sua justiça. Acabou. Que dificuldade tem isso? Nenhuma. Mas a gente complica tudo. Por quê? Porque a gente quer buscar as outras coisas primeiro. A gente quer buscar as coisas que são da estrada e não as coisas que são do fim. Queremos buscar as coisas que são da terra e não as que são de Deus. E é por isso que às vezes Deus nos leva para o deserto. Mas ninguém quer ficar no deserto. Mateus 4, de 1 a 11, vai dizer sobre a tentação de Jesus. Jesus estava 40 dias no deserto, sem comer. E aí o diabo chega para ele e tenta Jesus nas 3 esferas humanas. Nas 3 esferas humanas. Na física, na psicológica, e na sentimental. Na física, na psicológica e na sentimental. Jesus poderia muito bem nem ter passado pelos 40 dias de jejum. E após ter passado os 40 dias, ele podia ter muito bem, muito bem ter providenciado a sua alimentação. Antes mesmo do diabo tentar a Jesus, ele podia ter fulminado os Satanás ali. Ele podia ter expulsado o diabo ali. Mas Jesus nos deixou o exemplo. O exemplo de que, se Deus for o nosso tesouro, nós podemos suportar até as tentações mais difíceis. Pense você 40 dias sem comer. Eu acho que eu não passaria nem um. Mas pense você 40 dias sem comer. 40 dias sem comer. E chega alguém e lhe oferece pão. Sua primeira reação, obviamente, seria comer. Todos nós aqui, a primeira reação seria comer. Mas Jesus deixou o exemplo de que se o nosso coração estiver em Deus e nas coisas do reino, podemos suportar até mesmo as mais difíceis tentações.
A Bíblia foi e é para Jesus um tesouro. Por isso ele pode provar que nos tornamos vitoriosos e ricos a fazermos dela o nosso tesouro. Segundo Reis, capítulo 20, conta a história de Ezequias. Ezequias recebeu a notícia de que iria morrer. E aí o que ele fez? Primeira situação dele, colocou a cabeça na parede e foi orar. Resultado, Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Jonas, mesmo depois de pegar, estando na barriga do peixe, orou. O que Deus fez? Deu a ele uma nova chance. Os arameus, quando cercaram Israel para capturar Eliseu orou a Deus e Deus cegou todos os arameus, que era o povo da região da Síria, cegou todo aquele povo, e assim Eliseu, junto com seu servo, pôde fugir de Israel, e ainda teve a oportunidade de adentrar no acampamento dos sírios e matar todo mundo, mas ele não fez isso. A oração é a outra moeda. Lembra que havia o Gabriel depositou duas? Uma a gente pode aplicar sendo a Bíblia, a outra a oração. A oração também é um tesouro e valiosíssimo para Deus, e que nós também negligenciamos. O povo de Deus não se relaciona mais com Deus. O que é a oração senão contato com Deus? Se a gente está caindo no mau hábito de não se relacionar com o próximo que a gente vê, imagine com Deus que a gente não vê. Imagine com Deus que a gente não vê. E assim perdemos a noção do poder que a oração tem, porque a gente não acredita mais. Porque a gente não acredita mais e não se relaciona mais. Eu poderia citar vários textos bíblicos aqui que mostram que Deus não está preocupado com a sua quantidade de oferta. Deus não está preocupado com a roupa que você usa. Deus não está preocupado com a forma que você canta, com a forma que você fala, com o carro que você anda, e nem com a sua casa, nem do que está na sua casa. Mas Deus está preocupado com a sua intenção, com a sua vontade. Deus está preocupado com a sua atitude, com a sua credibilidade. Com a sua credibilidade. A viúva pobre ofertou 2 moedas, até para o templo, como não era nominal, mas eles poderiam pegar e falar assim: não vai fazer diferença. Como não fazia diferença para o templo, mas para Deus era a diferença. Era a diferença. Deus está preocupado onde está o seu tesouro. Deus está preocupado naquilo que você considera como seu tesouro. Deus está preocupado de onde está o seu coração. Perceba que não são coisas grandes, nem difíceis, nem são coisas complexas, nem são coisas extravagantes, como se ouve por muitas igrejas aí hoje, no extravagante. Mas são coisas pequenas, são coisas simples, são atitudes que nós podemos fazer, são coisas que estão ao nosso alcance. Como é que podemos almejar o extravagante, se nem o simples nós podemos contemplar? Como é que queremos fazer coisas grandes, se nem as coisas pequenas nós conseguimos realizar? Como é que queremos que Deus faça as grandes coisas por nós, se não conseguimos fazer pequenas coisas para Deus? Como? Salmo 1:3 diz assim: pois será como árvore levantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O Salmo 1 diz sobre aquele que coloca Deus como seu tesouro, aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Seremos abundantes se colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, contanto que Deus seja o nosso tesouro. Nós cantamos que o Senhor é o nosso tesouro. Juventude, igreja, onde está o seu tesouro? Onde está o nosso tesouro? Ou mais, quem é o nosso tesouro? Que Deus nos abençoe. Amém. Deus continua abençoando a vida de Jabes, que a parceria com eles
pregar foi no luau que a gente teve ano passado. Foi massa. E esse mês todo tem sido assim, uma série de mensagens, né, sobre esse questionamento que é o nosso tema. Vamos convidar o pastor Nelson aqui na frente para encerrar o nosso culto dessa manhã. E a primeira vez que eu vim aqui, eu falei uma frase que todo mundo conhece pela tia Lívia falando, vou terminar também uma frase do nosso pastor. Toda vez que termina o culto, ele fala que domingo é o dia do Senhor. Então, mais uma boca dele. E a igreja vem de manhã e de noite. Esse recado continue aí e vamos nos encontrar conosco a gente sendo abençoados domingo todo. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Vamos ficar de pé? Ficou sentado muito tempo, ficar um pouco nas pernas. Só deixar no jardim de pé, eu vou acostumar. Oremos. Pai Santo, Senhor nosso, nós te louvamos, Deus. Te louvamos e te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia dispensada sobre cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos proporcionar, Pai Santo, podemos te servir, podemos vir à tua casa de oração para te adorar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado por cada um de nós, Pai Santo. Que o teu Santo Espírito, Deus, nos guie de volta aos nossos lares, nos dê um restante de dia calmo e tranquilo, Pai. Que à noite, Deus, nós estejamos aqui, Pai Santo, para mais uma vez prestarmos um culto de louvor e adoração ao Santo maravilhoso de Deus. Nós vamos abençoando hoje, Senhor. Nós vamos em nome do teu Filho Jesus. Amém.